Antônio de Pádua, o santo dos milagres, franciscano e protetor da custódia da Terra Santa, que confia nele e se reúne em festa no dia que o recorda, 13 de junho. O conclave é a eleição do Papa Francisco e esse tempo novo para a Igreja. Nós conversamos com o cardeal brasileiro Cláudio Umes em visita à Terra Santa. Um precioso projeto de restauração, obra de benfeitores poloneses para a 7ª estação da Via Sacra de Jerusalém. O lugar que recorda a segunda queda de Jesus pertence a mais de um século à custódia da Terra Santa. 12 novos diáconos ordenados em Jerusalém, provenientes da Europa, Ásia e África e formados aqui na Cidade Santa, junto aos salesianos de Dom Bosco e dos missionários da África. Nos tempos antigos foram valiosos recursos hídricos para a vizinha Jerusalém, as piscinas de Salomão, entre recordações bíblicas e itinerários sugestivos, mas pouco conhecidos, na área de Belém. De acordo com uma devoção muito profunda na Terra Santa, é costume que os pais confiem seus filhos à Virgem Maria ou aos santos, vestindo-os com roupas que lhes recordem. No dia da festa de Santo Antônio de Pádua, é o pároco de Jerusalém, franciscano, que abençoa as pequenas vestes dos frades e as crianças que as usam, pouco antes do início da missa. Estamos na igreja de São Salvador, junto ao convento, que é a sede principal da custódia da Terra Santa. 13 de junho é um dos dias mais importantes para os frades que recordam o seu padroeiro. Foi feita em 1920 a proclamação de Antônio como padroeiro da custódia, mas os fatos que levaram a essa decisão remontam alguns anos antes, como nos recorda Padre Artêmio, e precisamente no momento em que os otomanos estão para fugir de Jerusalém. E vogliono fare Piazza Pulita. E eles queriam fazer uma limpeza, começando por esse convento, porque pensavam que os ingleses queriam transformá-lo em centro de operações. Tudo ao redor já estava cheio de bombas para explodi-lo, e graças a Deus interveio o cônsul espanhol, porque a divina providência se serve sempre dos homens. Mas os frades rezaram muito, e a Santo Antônio de modo especial, porque se você procura milagres, Santo Antônio é o primeiro, e graças a isso, tudo mudou para poder liberar o convento. E allora grazie a questo tutto si combinou per poter liberare il convento. Nascido em Lisboa em 1195 e batizado com o nome de Fernando, o padroeiro da custódia tomou o nome de Antônio quando, vendo os corpos dos 5 protomártires franciscanos, decidiu entrar para a ordem dos frades menores. Morreu em Pádua no dia 13 de junho de 1231, com somente 36 anos, e foi proclamado santo menos de um ano depois. Antônio é conhecido como Santo dos Milagres pelos muitos prodígios que, em vida e depois de morto, lhe são atribuídos. E muito importante foi também o seu trabalho como pregador que, como sublinhou o vigário da custódia, sempre chamou a atenção para a oração como uma relação de amor com Deus, a caridade como a alma da fé e ao amor ativo para com os pobres e as pessoas em dificuldade. Ele é um franciscano que segue Francisco com todas as consequências. E como segue? Vendo 2 polos, o menino Jesus e o Cristo crucificado. Diz que vendo o Cristo crucificado vemos a preocupação, o amor e o interesse que Deus tem por nós. Então vemos a nossa dignidade, que somos alguma coisa. Que siamo qualche cosa. Ele tem ainda muito vivo na lembrança o conclave e a eleição do Papa Francisco. Seus olhos brilham e fala cheio de entusiasmo. É um tempo novo na igreja. O Espírito Santo teve uma oportunidade muito grande e aproveitou a porta aberta, nos diz Dom Cláudio Cardeal Umes em visita à Terra Santa. Prefeito emérito da Congregação para o Clero, arcebispo emérito de São Paulo, é atualmente o presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Cláudio Umes viveu uma das grandes emoções de sua vida ao ser convidado pelo recém-eleito Papa para acompanhá-lo até o balcão da Basílica de São Pedro em um gesto e momento histórico. Foi também aquele que inspirou ao novo Papa o nome Francisco. Em visita à Terra Santa, nos fala deste momento novo.
É um tempo novo, bom, em primeiro lugar já porque é um novo Papa, e os Papas sempre são diferentes, eles trazem novas contribuições, nenhum Papa é igual ao outro, nem dá simplesmente continuidade, eu sempre insisto muito nisso. Mas esse aqui é tempo novo de modo muito especial, porque ocorre depois de uma renúncia de um Papa. Claro, primeiro ficamos perplexos, mas depois aos poucos fomos entendendo que isso foi um gesto muito grande, de humildade, de grandeza, e também que abriu muitas portas para a igreja, para o futuro. Abriu muitas portas, certamente. Isso já foi o início de enfrentar a crise. O Papa se retirando e pedindo que um outro viesse. E aí o Espírito Santo teve uma oportunidade muito grande. Dom Cláudio, como foi a eleição do novo Papa e a ação do Espírito Santo, contrariando até mesmo as previsões na mídia? E ela tem um poder muito grande, claro, de influenciar por causa da imagem, daquela insistência, daquela questão das estatísticas, enfim. E isso ela fez também essa vez com a eleição. Já na outra eleição do Papa também já era forte, mas essa foi muito mais forte ainda, porque ela é consciente dessa força. Porém, ali não é simplesmente uma eleição política de um político, simplesmente não. Ali tem coisas de Deus, e quem elege em primeiro lugar é Deus que elege, e não nós. Isso deve ser bem entendido, não é uma mágica, Deus orienta os cardeais. Dom Cláudio nos conta dos 3 dias em preparação para o conclave. Tempo de um exame de como está o mundo, a história e, principalmente, como está a igreja e seus grandes desafios. E procurando ler isso à luz da palavra de Deus. É nisso que o Espírito Santo nos ilumina, é ali que ele nos conduz e vai aos poucos iluminando o coração de cada cardeal, que a eleição deveria ir nessa direção, porque a igreja está precisando de um homem assim. Nós entramos no conclave e ali cada um vota livremente, responsavelmente, pronto. A eleição do Papa Francisco foi uma surpresa geral. Foi surpresa também para o senhor? O Espírito Santo simplesmente fez o seu candidato. E nos trouxe um Papa verdadeiramente, digamos, aquilo que os católicos esperavam. A gente vê como todos os católicos hoje estão felizes, estão alegres, estão esperançosos, de cabeça erguida. Antes estavam meio feridos com tantos escândalos, com tantas notícias negativas, com tanta pressão da parte da mídia internacional sobre a igreja. Enfim, estavam muito tristes, muito desanimados, feridos. Agora todos estão felizes olhando, quer dizer, Deus fez a grande volta. Um ar de esperança. É um momento novo, rico de possibilidades, mas é claro, tudo deve ser construído dentro do próprio tempo, nos diz Dom Cláudio. Mas o próprio nome Francisco já é um projeto. Em primeiro lugar, aquilo que ele mesmo disse, ele lembrou dos pobres. São Francisco, em primeiro lugar, nos lembra dos pobres. Ele se fez pobre, esteve junto com os pobres, viveu com os pobres, sobretudo com os leprosos da época. O Papa nos lembra também que São Francisco é o homem da paz, falou da paz e viveu de forma pacífica também aqui na Terra Santa. E São Francisco é respeitado até mesmo por aqueles que não são cristãos. Mas é aquilo que o Papa diz, nós devemos derrubar os muros, os tantos muros que nos separam. Então derrubar os muros e construir pontes. Esse Papa é um homem muito simples, é um homem muito de Deus, um homem que reza muito, que medita muito, com toda a tradição jesuítica de uma vida espiritual muito forte. Ele é um homem que escuta muito e quer escutar muito. O lugar onde surge a 7ª estação da Via Sacra de Jerusalém pertence desde 1875 à custódia da Terra Santa. Depois de mais de 100 anos da fundação da capela, uma importante obra de restauração de seu altar, com o quadro acima dele, foi recentemente concluída graças à ajuda de benfeitores poloneses. Este é um sinal da tradição que os lugares santos são ajudados pelos benfeitores. O altar foi feito pela França nos fins de 1800 e o quadro foi pintado por um artista francês, François Lefon. Da França à Polônia, após a restauração que teve lugar em Cracóvia gratuitamente graças ao trabalho da empresa de restauração de Aleksander Piotrowski e do arquiteto Josh Dudikiewicz,
O altar renovado voltou ao seu lugar no mês de maio e abençoado pelo vigário da custódia Padre Artemio Vitores, depois de uma missa celebrada na capela no andar superior, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, precisamente no dia desta festa. O lugar que recorda a segunda queda de Jesus ao longo do caminho da cruz tem uma longa história e tem início da imponente coluna que provavelmente remonta aos tempos do imperador Adriano, portanto, a primeira metade do século II. Lembra também outro elemento arquitetônico da cidade, a Porta do Antigo Testamento, recordada no livro de Neemias, também conhecida como Porta Velha ou Antiga. Então, os dois elementos, da porta antiga que saía da parte ocidental da cidade e a coluna, foram para os cristãos uma referência muito importante. Até o final de 1700, se recordava nesse lugar a saída de Jesus da cidade. Alla fine del Settecento si ricordava in questo luogo uscita di Gesù dalla città. Pouco menos de 20 anos atrás, finalmente, a estação foi ampliada, acrescentando à capela um ambiente adjacente. Isso permite aos peregrinos de parar e fazer uma meditação de forma mais recolhida, nessa rua muito frequentada, porque aqui na 7ª estação estamos perto do Souk, que é a principal rua comercial da cidade velha. A strada comerciale principale della città vecchia. Queridos jovens, a sua presença em Jerusalém é a prova da dimensão global da sua vocação. Essas são as palavras com as quais o patriarca de Jerusalém, Dom Fuad Tual, saudou os 12 jovens sobre os quais impôs as mãos no dia de sua ordenação diaconal, primeiro passo para o sacerdócio. A acompanhá-los nesse momento precioso, seus colegas de estudos e os formadores, os familiares e os amigos, na belíssima Basílica do Tempo das Cruzadas dedicada a Sant'Anna. Doze novos diáconos de 10 proveniências diferentes: Quênia, Índia, Itália, Polônia, Uganda, Zâmbia, Burundi, Angola, Etiópia e Filipinas. Seminaristas junto aos salesianos de Dom Bosco e dos missionários da África, reunidos aqui de todo o mundo e formados na Cidade Santa. Levar o amor da Igreja Mãe às suas comunidades é o convite do patriarca. Depois de tantos anos na Terra Santa, vocês se tornaram parte de nós. Obrigado por terem respondido com generosidade à sua vocação. Continuem a responder a esse chamado, mantendo-se fiéis à sua vocação, que tem a duração da vida. A poucos quilômetros da Basílica da Natividade, em Belém, se encontram um dos lugares mais sugestivos da Terra Santa: as Piscinas de Salomão, 3 grandes tanques de água que na antiguidade constituíam os recursos hídricos da vizinha Jerusalém. Profundas 8 metros e longas 120 cada uma, as piscinas são capazes de conter no total mais de 200 milhões de metros cúbicos de água. Sua função era de responder à carência de água de Jerusalém. Uma sofisticada rede de aquedutos, aproveitando inclinações e a força da gravidade, transportava daqui a água a Jerusalém, e no tempo dos romanos também a Herodion, o palácio de Herodes, o Grande, localizado nas proximidades. O nome das piscinas foi retirado dos versos do Antigo Testamento em que o rei Salomão diz: "Fiz grandes obras e construí para mim tanques para regar um bosque fértil de plantas." Na verdade, as recentes descobertas colocam a sua primeira construção só no 2º século a.C.
do período helenístico. Chi mette in contatto Salomone e queste piscine fu Giuseppe Flavio, che dice il re Salomone. Quem coloca em contato Salomão e essas piscinas é Giuseppe Flávio, que diz que o rei Salomão vinha bem cedo, escoltado por guardas armados e passeava. Gostava de caminhar entre os bosques que estavam aqui, com água corrente. Na verdade, há aqui 4 fontes de água. Essas fontes também escorriam pelo vale que desce pelas hortas. Sotto la terza piscina, e quindi scorrevano queste fontane scorrevano anche per la valle che scende giù per Ortas. Em 1618, o sultão Uthman Khan construiu uma fortaleza perto das piscinas, o castelo de Murat, para proteger a preciosa água das piscinas. احنا بنحكي هون عن اسلام كبير فتره اسلاميه عثماني يعني انت بتحكي تقريبا عن 1600 سنه ميلادي. Falamos do período islâmico turco em 1600 depois de Cristo. O principal objetivo era formar uma linha de defesa ao redor das piscinas. Isto é, proteger as piscinas de Salomão contra os inimigos. Esses tanques eram a linha principal, por isso o objetivo de todas as comunidades e tribos nômades beduínos e dos inimigos era controlar as piscinas de Salomão, o centro, que fornecia água seja para Belém, seja para Jerusalém. موقع برك سليمان اللي هو بيمثل اللي هي تتوفر فيه المياه اللي كانت بتزود منطقة بيت لحم ومنطقة القدس بالمياه. As piscinas de Salomão estão localizadas perto do Vale das Hortas e da igreja do Hortus Conclusos, das Irmãs de Nossa Senhora do Horto. Um oásis de paz e beleza exuberante, situado no lugar que, segundo a tradição, inspirou o Cântico dos Cânticos. O que leva às piscinas de Salomão e ao Hortus Conclusos é um percurso pouco batido por aqueles que vêm a Belém. Razão pela qual o Centro de Informações para Visitantes da Custódia da Terra Santa incentiva peregrinos e turistas a ir além da Igreja da Natividade e incluir uma visita a outros tesouros da Terra Santa, talvez até mesmo pernoitando em Belém, para descobrir também a riqueza de suas atividades culturais. Pour donner une voix et une visibilité à l'église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte